Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar introdução ao estudo de termologia para o nono ano. Como vocês sabem, nós podemos observar muitos fenômenos no dia a dia, como por exemplo a evaporação de uma poça d'água, que é quando é exposta ao sol, ou por exemplo o derretimento de um cubo de gelo numa temperatura ambiente, assim como em dias quentes é possível observar que trilhos de trem sofrem uma dilatação, ou seja, eles sofrem um aumento no comprimento deles por estarem expostos ao sol, recebendo calor. Outras formas também de aquecimento geram consequências que nós podemos observar, como por exemplo, é possível perceber uma mudança de temperatura quando você coloca uma substância, como por exemplo a água no fogo. Você também consegue observar que depois de um determinado tempo, essa água começa a ebulir, ela começa a borbulhar, ela tem movimento dentro dela, ela começa a aparecer um movimento e também a reduzir um pouco da sua quantidade, por exemplo, ela começa a evaporar. Todos esses fenômenos que você observa através de transmissão de calor, mudança de temperatura, isso tudo vai ser estudado na parte de termologia em física. A termologia vai se dividir em três etapas, tá? Em três subtópicos. Nós temos a termometria vai ser a parte que a gente vai estar estudando escalas termométricas, como que nós podemos medir a temperatura de um corpo, como que nós podemos fazer conversões entre escalas, como por exemplo Fahrenheit, Celsius. Também vamos ter a calorimetria já vai ser a parte que estuda a transmissão de calor e a consequência que essa transmissão vai trazer para os corpos que cedem ou recebem calor, como por exemplo mudança de temperatura, assim como mudança de estados ou a dilatação dos corpos, como eu acabei de falar. E por último, nós vamos ter a termodinâmica. E a termodinâmica ela já vai estar preocupada em mostrar também como você pode mudar certas propriedades visíveis de um determinado corpo, de uma determinada substância, quando ela troca calor com o meio externo, como por exemplo, você aumentar um volume de um gás só puramente aquecendo, como por exemplo um balão, um desses balões de viagem, um balão de brinquedo. Quando você aquece o ar dentro dele, ele sofre um aumento no volume dentro do balão, mas também você vai ter os princípios, ou você vai ter o entendimento dos princípios que levam ao funcionamento, por exemplo, como de motor a combustão, motor a vapor, que todos eles envolvem a transformação de energia térmica, tá? A energia do calor, outros tipos de energia térmica, em energia cinética, energia de trabalho, outros tipos de energias que podem servir para outros tipos de análise, outros tipos de fenômenos que nós podemos observar, ok? Bom, agora nós precisamos conceituar uma grandeza muito importante, tá? Que é a grandeza da temperatura. A temperatura você já deve ter visto várias vezes no dia a dia, medir termômetro, usar o termômetro para medir a temperatura do corpo é uma coisa muito comum, muito frequente no dia a dia das pessoas, porém é importante lembrar o que significa essa temperatura. Agora em física a gente vai fazer uma definição bem importante. Para fazer isso a gente vai imaginar um determinado experimento, um experimento simples, bastante visível, você pode repetir ele, você pode fazer ele, você vai perceber o mesmo fenômeno. Quando você tem esse aqui é um determinado balão, tá? Esse balão ele tem uma quantidade de ar dentro dele, então ele tá ocupando um certo volume. Aqui eu representei essas bolinhas com setinhas como sendo as moléculas do ar que está dentro do balão. Como você sabe, todas as substâncias são compostas de moléculas, que são feitas de átomos, e essas moléculas elas têm uma determinada agitação, ou seja, elas não são simplesmente paradas flutuando, essas moléculas estão agitando em movimento livre, principalmente por elas estarem num estado gasoso, elas têm um movimento bastante livre e bastante aleatório aqui dentro desse balão. Então nós não temos como saber, até pela quantidade de moléculas que nós não temos como saber como que essas partículas estão exatamente cada uma. Mas nós podemos ver a consequência macroscópica disso, ou seja, a olho nu nós conseguimos ver o balão em um determinado formato. Não, independente de como essas moléculas estejam agitando aqui de forma aleatória, nós sabemos que no final das contas elas ocupam um volume, ou seja, elas precisam de um determinado espaço para poder ficar com essa agitação. E o que nós vamos fazer aqui é pegar esse balão, que aqui eu supus que ele estava a uma temperatura de 20 graus Celsius, e o que aconteceria se eu desse calor para ele, ou seja, se eu aquecesse esse balão, se eu expusesse ele a outros corpos com maior temperatura, você pode imaginar que ele está dentro de um forno ou dentro de algum tipo, ou próximo de alguma substância muito quente que está cedendo calor para ele, ou seja, ela está transmitindo essa energia térmica para dentro do balão, para o balão e consequentemente para as moléculas dentro do balão. Quando você aquece o ar dentro de um balão, como eu já falei, esse balão ele tende a ocupar um volume maior, ele sofre uma expansão.
Tá? Então, eu representei aqui essas setinhas azuis mostrando que o gás dentro do balão começa a empurrar a parede do balão e, devido ao balão ter uma superfície elástica, né, ele ser feito de material elástico, ele consegue dilatar o balão e fazer o balão ocupar um volume maior. E isso se deve ao fato de que as moléculas dentro desse balão, mesmo que nós não possamos ver e calcular cada uma delas separadamente, no geral todas essas moléculas aumentaram a sua agitação, ou seja, aumentaram o grau de vibração delas, de movimento delas dentro desse balão. Ou seja, quando há um aumento de temperatura, que agora ela está em 40 graus, há um aumento dessa agitação. E que você pode fazer esse experimento ao contrário. Quando você esfria esse balão, há uma redução nessa quantidade de movimento, nessa quantidade de agitação dessas moléculas da substância que está aqui dentro, que no caso é o ar. Então, nós vamos definir daqui para frente a temperatura como... A temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso é muito importante, porque é um conceito muito errado, muito fácil de confundir dois conceitos quando você ainda é leigo nessa questão de física, é você confundir calor e temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, ele não é a mesma coisa que o calor, ok? Bom, agora nós precisamos definir muito bem uma outra grandeza que é bastante importante no estudo de termologia, termodinâmica, termometria, que é o calor. O calor, como eu já falei, ele não é a mesma coisa que a temperatura. Então, para a gente fazer um estudo de o que é o calor, eu trouxe aqui um exemplo onde nós temos dois corpos, tá? Dois blocos sólidos, eles estão encostados um no outro, eles estão com temperaturas diferentes, eles são feitos do mesmo corpo, tá? Eles são feitos da mesma substância, eles têm massas iguais e eles estão encostados um com o outro e nós vamos imaginar uma situação onde eles não conseguem trocar calor com o meio externo. Tá? Ou seja, eles não conseguem ser resfriados ou esquentados por objetos externos, por corpos externos. Vamos imaginar uma situação onde eles estão isolados do meio externo. Tá? Bom, o que acontece é que se você colocar um determinado corpo A, né, que está com 50 graus de temperatura, e junto com esse determinado corpo B que está com 0 graus de temperatura. Depois de um determinado tempo, você sabe que eles vão tender a ficar, isso é um experimento que você pode perceber com vários objetos, que eles vão tender a ficar na mesma temperatura. O nome disso se chama equilíbrio térmico, ou seja, esses corpos vão tender a ficar com temperaturas iguais. Isso se dá como? Isso se dá através da transferência de uma energia que tem A, que vai passar para B até um determinado instante, onde eles vão ter a mesma temperatura. Aqui é importante lembrar o seguinte, por mais que esse corpo seja sólido, as suas moléculas tenham um grau de liberdade muito menor do que no exemplo anterior que nós vimos, que é o exemplo de um gás, essas moléculas ainda têm sim uma vibração, ainda têm sim uma agitação presente nelas. E é por isso que elas ainda continuam tendo temperatura. Tá? Então, você pode medir as temperaturas dos corpos, que eles continuam tendo temperatura mesmo quando eles estão no estado sólido. Porém, essa temperatura ela vai mudar porque ele vai haver uma troca de uma energia. Essa energia vai estar fluindo do corpo A, tá, para o corpo B. E esse fluxo de energia que você não consegue ver, mas é uma energia que vai ser trocada, as próprias moléculas agitando em contato umas com as outras, elas vão fazer essa troca de energia do corpo A para o corpo B. Ou seja, nós podemos definir o calor como sendo essa energia que fluiu de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, a nossa definição a partir de agora vai ser: calor é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, mais uma vez, a gente está fazendo uma distinção entre calor e temperatura, definindo ambos, ok? Por fim, nós trouxemos aqui um último exemplo para deixar bem claro essa diferença entre temperatura e calor. Tá? Dessa vez eu trouxe um exemplo simples que você também pode ver no seu dia a dia, que é aquecendo uma quantidade de água numa panela. Supondo que você tem uma forma de medir essa temperatura, que você não deve usar um termômetro comum, tá? Você deve usar um termômetro específico para altas temperaturas, porque é um pouco perigoso. Se você conseguir medir essa temperatura, vamos supor que você pegue um pouco de água, que você tira do congelador ali, quase congelando, que é a água a 0 graus Celsius. Eu tenho uma quantidade de uma água a 0 graus Celsius
eu tenho uma quantidade bem menor dessa mesma água também a 0 graus Celsius. Eu vou colocar em panelas diferentes e eu vou colocar elas sobre a mesma quantidade de energia. Elas vão receber a mesma quantidade de energia, que no caso aqui a gente sabe que vai depender do fogão, do fogo que tem no seu fogão. Mas vamos supor que você coloque essas duas panelas com quantidades diferentes de líquido pelo mesmo tempo, ou seja, elas vão receber basicamente a mesma quantidade de energia. O que você vai perceber? Se essa panela que estava aqui com muita água, que estava a 0 graus, depois de um determinado tempo ela ficou a 20 graus. Essa panela que está com bem menos água do que a primeira panela, do que a panela A, ela vai aquecer, ela vai aumentar a temperatura dela a uma temperatura muito maior, ou seja, ela vai chegar até 80 graus. Mais uma vez, ambas as panelas receberam a mesma quantidade de calor, ou seja, elas ficaram no mesmo tempo sob o mesmo fogo. Ambas as panelas receberam a mesma quantidade de calor. Porém, o que nós podemos perceber? Que a temperatura, o grau de agitação das moléculas, das substâncias, mudou de forma diferente. Essa daqui mudou uma quantidade menor do que a dessa daqui. Por quê? Porque essa aqui tem uma menor massa, vão ter vários efeitos que nós ainda vamos estudar como se nós podemos relacionar isso. Mas o principal é você perceber que, dado a mesma quantidade de calor, você muda a temperatura de formas diferentes. E para terminar esse ponto, uma coisa muito importante você lembrar é se você puder medir a água na hora que ela está ebulindo, ou seja, você coloca a sua panela no fogo, no momento que ela começa a borbulhar, ela começa a entrar em ebulição, se você medir ela vai estar a 100 graus Celsius constantemente, ou seja, mesmo que você continue dando calor para a água, ela não muda a temperatura. O que está acontecendo com esse calor? O que está acontecendo com essa energia que está entrando na panela? Ela não está servindo para mudar a temperatura do corpo, e sim para fazer um outro efeito, que no caso é a mudança de estado, assim como movimentos dentro das partículas. Ou seja, nós temos que fazer uma distinção bem clara entre calor e temperatura daqui para frente. Essa foi a nossa primeira aula sobre termologia, espero que tenham gostado e até a próxima.